esquece tudo que você já ouviu falar sobre funções harmônicas e eu quero que você preste atenção somente nisso que eu vou te mostrar agora. Quando falamos de funções harmônicas, eu quero que você dê atenção dobrada, tá? Atenção dobrada em uma coisa, que é as sonoridades que cada acorde gera dentro da música. Faz sentido para vocês? Ó, qual é o efeito que cada acorde gera dentro da música? Qual é a sensação, a emoção, a vibração, né? Aqui até tem uma tarefa que eu tinha dado para um aluno, que é afinar o violão de ouvido, porque quando você para afinar o seu violão de ouvido, você tem que prestar bastante atenção na vibração da corda, ali na sonoridade, no tom que aquela nota está emitindo, para que você consiga equilibrar a outra nota igualmente, sincronizar, né, a próxima corda. As duas tem que ficar ali naquela mesma vibração, naquela mesma tonalidade, para você afinar o seu violão. Então eu quero que você preste atenção nisso. Cada trecho que essa pessoa está cantando aqui, né, que a gente mostrou nessa música, gera um efeito, né? Cada nota ali da melodia, da harmonia que ela está cantando, gera uma sensação, uma emoção, né? E você tocar de ouvido é justamente você desenvolver essa habilidade de reconhecer, de entender qual é a sensação que está acontecendo, qual é a emoção, qual é a função harmônica que a música está pedindo. E é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa aula, beleza? Então vamos lá. Para ficar de uma maneira mais fácil para vocês, tá? Para ficar de uma maneira mais fácil, eu gosto de separar o campo harmônico em dois grupos, tá? O campo harmônico ele tem 7 acordes, a gente chama isso de 7 graus, tá? E eu gosto de separar em dois grupos, o grupo dos acordes maiores e o grupo dos acordes menores. Fica mais fácil você iniciar esse aprendizado, porque se você já tentar iniciar decorando todos os acordes do campo harmônico, tentar iniciar já, né, decorando tudo, você vai se complicar, às vezes vai ficar constrangido, vai ficar sobrecarregado, vai desistir. Então por isso que eu gosto de separar. Primeiro os acordes maiores, tá? Quais são os acordes maiores de dentro do campo harmônico? É o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau, tá? Veja que aqui eu coloquei, né, a função tônica, tá? Então dentro da teoria você vai ver que o primeiro grau, o sexto grau e o terceiro grau, eles estão incluídos aí dentro, né, de uma função chamada função tônica, tá? Dentro da função tônica. Só que eu quero trabalhar de forma individual aqui, com o primeiro grau, função tônica, com o quarto grau, a função subdominante, e o quinto grau. E aqui ao lado eu notei, né, de uma forma bem rasa, as características sonoras que essas funções representam dentro da harmonia de uma música, tá? Por exemplo, o primeiro grau, coloquei aqui, né, ponto de partida, acontece no final da progressão, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Você vai observar, existem algumas coisas que são contínuas, né, nas músicas, né? É um padrão de comportamento em algumas harmonias, principalmente aí nas músicas da harpa, músicas gospel, que é separada por trechos, né? Tem o primeiro trecho, aí geralmente vem um refrão ou coro, depois vem novamente um outro trecho, onde muda a letra, mas a harmonia em si é a mesma, né? E geralmente o refrão muda também ali a sequência de acordes, muda a progressão. E geralmente, né, você consegue observar isso aqui, ó, no final da progressão, ou termina no primeiro grau, ou prepara para iniciar a nova estrofe no primeiro grau. Então essa é uma característica do primeiro grau. Ó, aqui preparou. Aí vem a próxima estrofe. Preparou? Ó, sempre quando vai iniciar a estrofe, primeiro grau, né? Então isso é uma característica do primeiro grau. Isso é importante você entender, porque muitas vezes a galera começa a tocar a música no dó, aí ele vai pro mi maior, aí ele vai pro lá, aí vai pro si, tipo assim, faz um monte de sequência
nada a ver, que não combinam uma com a outra, que não casa, que não tem harmonia, né? Então, esse é um ponto característico aqui do primeiro grau, tá? Da tônica. Ele é o ponto de partida, geralmente no início de uma estrofe, ou até mesmo acontece no final da progressão, finaliza, né? E tem aqui algumas características, vamos dizer assim, padrão, que a maioria das pessoas entendem dessa maneira, que é o chamado de uma sonoridade de repouso, de estabilidade, como voltar para casa, tá? Então você tem que ter quando você vai tocar uma música de ouvido, você tem que ter esse primeiro acorde como o centro tonal da música, algo de repouso, o início, né? Eu sempre dou uma dica para os meus alunos, que dica que é essa? É o seguinte: quando eu estou ouvindo uma música, eu crio na minha mente uma linha imaginária. Deixa eu começar daqui. Opa, que tá ao contrário aqui. Eu crio uma linha imaginária, aonde quando a música inicia, para mim essa linha está aqui no meio, né? E aí conforme a harmonia vai subindo e descendo, eu consigo imaginar isso na minha mente, né? Por exemplo, o rei está voltando, o rei. Parece que desceu, né? O rei. É um peso maior. Está voltando. Tarará. Aqui subiu. Tarará, tarará, tarará. Aqui já fica mais no meio aqui, né? Então, ó. O rei está voltando. O rei está voltando. Sabe? Esse alto sobe e desce. Eu tenho essa linha imaginária. E isso está dentro dos intervalos, né? Por exemplo, aqui, ó. O rei está voltando. Mas para cantar aqui já fugi completamente do tom, né? Mas vocês estão entendendo mais ou menos aí, né? Essa linha imaginária. O rei está voltando. O rei desceu. Subiu. Aqui já voltou no centro tonal. Então esse sobe e desce, tudo isso, gente, está envolvido dentro dos graus, das funções, né? É engraçado que explicar sonoridade é um tanto abstrato, né? Um tanto complexo. Por isso eu tento gesticular, tento adicionar aqui algumas palavras para que isso vai entronizando aí na mente de vocês consigam ir entendendo, né? O que eu quero dizer aqui, o que cada grau, qual é a sonoridade que cada grau representa dentro da música. Agora sim, vocês concordam comigo, tá? Essa é a meta aqui dessa aula. Eu quero que você concorde o seguinte: você concorda comigo que fazendo esse tipo de exercício, você vai adquirir uma habilidade musical muito maior do que aqueles músicos que apenas pegam o violão e fica tocando qualquer coisa, sem um objetivo, sem uma meta definida, sem um método para seguir, né? Vocês viram que aqui, gente, foi uma breve demonstração, tá? Daquilo que eu faço com os alunos individualmente dentro da nossa mentoria Expert em Percepção Musical. Eu vou deixar aqui abaixo também o link de um método, né, que a gente trabalha dentro da mentoria, os pacotes de exercício que você tem lá dentro, que são exercícios focados em reprogramar a sua mente, né? Você vai ouvir aqueles exercícios, né, e você vai entender exatamente essas funções. Você vai começar a entender, entronizar dentro da sua mente as sensações dos graus. É um exercício para que o seu cérebro, o seu ouvido musical consiga entender e identificar as sonoridades de cada grau. E aí, com o método de repetição, reprogramação mental, através do pacotinho de áudios que a galera recebe, eles ficam ouvindo aquilo, ouvindo aquele áudio, ouvindo aquelas sensações, a relação que a gente coloca ali dentro entre o som e a informação, né? Ó, a pessoa ouve o som e ouve a informação de que aquele som representa o primeiro grau, ou representa o sexto grau, o terceiro grau. Então ela ouve o som e aí o método diz para ela, ó, esse som é do terceiro grau. Aí a mente fica gravada, o ouvido musical, a memória auditiva fica gravada. Opa, esse som é do terceiro grau. Opa, quando acontece esse tipo de sonoridade, é o quarto grau que preenche. Sabe, gente? Então é uma metodologia fantástica, né? Que não é uma coisa que, claro, que nasce da noite para o dia, né? São anos de luta aí, né? Ensinando, tocando, né? Eu mesmo sou a prova viva do que os exercícios que me fizeram sair de deixar de ser um escravo das cifras e passar a ser
um músico que eu sempre sonhei, ser um músico da minha igreja, poder dar o acompanhamento lá na minha igreja, né? Então hoje eu, graças a Deus, como eu sempre digo, né, eu realizei o meu sonho, né? Realizei o meu sonho. E Deus é tão bom, né, que a gente vai até além dos nossos sonhos, né? Então eu realizei o meu sonho de ser um músico da minha igreja, né, poder ajudar lá, né? Hoje minha esposa louva, eu vou lá, toco para ela lá, né, no grupo. Então, ficou muito alto, vamos baixar o tom. Vamos baixar, ficou bom esse aqui? Qualquer tom a gente dá sequência no restante, vamos embora, né? Então assim, eu me sinto realizado e mais ainda, né? O sonho foi além, ou seja, de eu poder ajudar outras pessoas também a realizar esse sonho delas também. Então isso é algo assim muito gratificante, né? Por exemplo, ver esse tipo de comentário da galera aqui, né? Como o Samuel, né? Aprendi bastante com as suas dicas, com as suas aulas, parabéns, estou quase lá. Né, o Luiz Fernando colocou aqui, nota 10, é muito bom. Isso sim é explicação bem esclarecida. Olha só que bacana. Então veja que isso aqui foi um breve, como eu disse, um breve resumo do que a gente faz com nossos alunos na mentoria, tá, gente? Isso aqui é só uma parte da análise harmônica. Existem as técnicas de captação de tom. São 4 processos, não é muita coisa. Tem gente que pensa que para tocar de ouvido é muita coisa, não é. São 4 processos que você precisa dominar para você tocar qualquer música de ouvido. O primeiro processo é o processo de você se tornar aí um mestre na captação de tom, né? Ou seja, você desenvolver técnicas, habilidades rápido para você capturar o tom de qualquer pessoa, de qualquer música, enfim, ouviu, peguei aqui no violão, sincronizar rapidamente o tom. Existem técnicas para isso, existem exercícios para isso, não é verdade? Existe tudo isso, tá? Segundo processo que eu trabalho é o processo de desenhos mentais. Eu desenvolvi alguns mapas mentais, desenhos mentais, para você dominar o braço do seu violão. Você não precisa ficar preso em tabelas de campo harmônico, tabelas disso, tabelas daquilo, mas você, ou então ficar decorando, né, nos dedos, ou contando nos dedos. Então eu desenvolvi essa metodologia para facilitar. Ao longo da jornada eu fui descobrindo aquilo que funciona. Eu desenvolvi um processo de desenhos mentais para pegar o tom, né? Para você dominar o campo harmônico no braço do violão, existe uma formulazinha de desenho mental, facinho, né? Fácil mesmo, de verdade. Esse é muito fácil. A maioria dos alunos na primeira semana eles já dominam essa técnica dos desenhos mentais e não precisam mais de campo harmônico, de tabelinha, né, de campo harmônico, porque com o desenho mental eles já conseguem formar qualquer campo harmônico, simples, né? Outro processo que eu trabalho dentro da mentoria é o processo de entender o poder das cadências e progressões. Então, existe algumas cadências que são primordiais, que todo músico precisa dominar, principalmente música que quer tocar na igreja, quer tocar de ouvido, quer tocar livro de cifras. Então existem algumas cadências principais nas músicas brasileiras que são padrões. Você dominando elas, você toca milhares e milhares de músicas de ouvido, porque você pode não conhecer nem a letra da música, mas você vai reconhecer a estrutura usada para compor aquela música. Olha que bacana isso, né? E o quarto processo é o que a gente está trabalhando aqui. É o processo de funções harmônicas. Como eu gosto de chamar, é o processo onde eu ensino o aluno a despertar o sexto sentido que já existe dentro dele. O que quer dizer com isso? Existem músicos muito talentosos. Talvez você seja um deles. Um músico talentoso, um músico que sabe fazer muitas coisas, sabe fazer solos, escalas, muita coisa. Mas você ainda não despertou o sexto sentido dentro de você, que eu dei esse nome. O que é esse sexto sentido? É esse apelo mais emocional ao que a música transmite, ao que o grau transmite. Como eu disse aqui, essas sonoridades. As vagas para mentoria, gente, elas são super limitadas, porque como é individual, demanda muito tempo. Então nós já abrimos as vagas aí no início da semana e nós já estamos com poucas vagas. Então se você, né, não gostaria de perder essa oportunidade, e como a mentoria ela dura 8 semanas, são 2 meses, geralmente a gente só abre novas vagas para essa turma de mentoria daqui 2 meses. Tá? Então a escolha é sua, né? Você quer, daqui 2 meses, você quer ser a pessoa que está se formando de uma mentoria em expert de percepção musical, ou você quer ser a pessoa que ainda está no YouTube procurando dicas para aprender a tocar de ouvido? A decisão está literalmente nas suas mãos, né?
É você que escolhe, é você que toma a decisão. Então, provavelmente, muito em breve a gente vai fechar aqui as vagas para essa turma de mentoria, né? E talvez só daqui 2 meses abrimos novas vagas para a turma, tá, gente? São super limitadas, tá? Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, quer ter essa orientação em tempo real, quer ter esse cuidado a mais, né? Essa aula personalizada, a hora é agora, tá? Aproveita. Nós temos facilidades de pagamento também, para você que talvez não passa cartão, né? Clica no link, né? O link aqui para você conversar com a gente pelo WhatsApp é exatamente para isso, para que você possa ali, né, esclarecer as suas situações, a gente consiga chegar a uma negociação, mas o que importa é você realmente ter acesso, tá, a essas facilidades, ter acesso a esse método, a esse acompanhamento, essa personalização, é isso que importa, tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês, eu fico por aqui, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, fui!